Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Neste momento, estamos reunidos aqui na casa do Senhor para poder ministrar a palavra bendita de Deus. Hoje, na nossa igreja, seria o culto de doutrina, mas devido à pandemia do coronavírus, estamos aí na obediência. As igrejas estão com portas fechadas, mas aí é o templo feito por mão de homens, sendo que na realidade Jesus Cristo, ele fez a sua própria igreja. Portanto, quando ele convoca o apóstolo Pedro, ele vai dizer: Pedro, sobre ti eu vou edificar minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer contra ti, Pedro. Então, neste momento, meus irmãos, antes de nós darmos início esse estudo da palavra de Deus, eu queria te convidar para você orar comigo, porque eu acredito no poder da oração. A oração, ela move o coração de Deus. Você que pode, mesmo da sua casa, eu quero te convidar, vamos orar, vamos falar com Deus, em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, amado, eterno e soberano Pai, diante, meu Deus, ó Pai, da Tua maravilhosa presença, nós nos encontramos, Senhor. Queremos, meu Deus, ó Pai, ser gratos ao Senhor. Ó Deus amado, pelo fôlego de vida, ó Deus eterno, pelo dia que raiou em nossas vidas, pelo pão de cada dia que o Senhor tem colocado sobre a nossa mesa. Queremos ser gratos ao Senhor, meu Deus, ó Pai, pela saúde, ó Deus amado, que o Senhor tem nos concedido. Meu Deus, eu quero ser grato ao Senhor pelos livramentos, ó Deus amado, que o Senhor Deus tem dado à Tua noiva na face dessa terra, meu Pai. Em nome de Jesus, que nesta noite, meu Deus, o Senhor possa, para a Tua glória, honra, louvor e exaltação, meu Deus, manifestar a Tua glória em nossas vidas. Meu Deus, ó Pai, que possamos nesta noite diminuir diante da Tua presença, meu Pai, para que o Senhor venha crescer a cada dia, meu Deus, em cada lar que chegar, meu Deus, ó Pai, esta palavra, o Senhor possa, meu Deus, manifestar a Tua glória, derramar, meu Deus, do Teu poder, nos encher, meu Deus, com a Tua presença, em nome de Jesus, meu Pai. Eu imploro, eu te peço e clamo ao Senhor, toma a direção de tudo, e que o Teu nome, meu Rei, seja glorificado. É a oração que eu faço ao Senhor neste momento, e te agradeço para a Tua glória, honra, louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, neste momento, o estudo da palavra de Deus será no Salmo 127. Enquanto o nosso evangelista Antenor vai louvar ao Senhor, você vai pegando aí a sua Bíblia, para nós aprendermos um pouco da palavra do Senhor. Amém? Evangelista Antenor dará com a sua oportunidade para poder louvar e bendizer ao nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a todos que encontram em sua casa, que Deus possa conceder uma noite maravilhosa, uma noite de bênção. Esse hino que eu vou louvar nesse momento é o 526 da harpa cristã, é o hino que fala poderosamente em nossas vidas. Senhor meu Deus, quanto é maravilha a tua, aleluia, contempla tu a imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado,
Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão distante veio a brilhar com brilho e esplendor. Relembro a Deus a glória cintilante que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, ao bem que tu plantaste cada pé. Recorda a cruz do leito tão cruento e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não voltaste, teu filho amado por amor de mim, meu coração que dele tu ganhaste, transforma, Pai, o amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando creio, amado meu voltando, vier do céu, o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Assim eu agradeço a minha verdade, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, meus amados irmãos.
Eu quero lhe convidar a você a abrir a tua Bíblia comigo, o livro de Salmos, de número 127, versículos 1º, 2º e o 3º. 3 versículos apenas da leitura da palavra bendita do Senhor, aonde a Bíblia vai trazer para a minha vida e para a sua vida que está aí na sua casa, no seu serviço, viajando, aonde quer que você estiver. A Bíblia diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Versículo 3 diz assim: eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, nesta noite, nessa quarta-feira, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, dia 8 do mês de julho de 2020. O Senhor Deus nos proporciona a ensinar a bendita palavra de Deus. É bem certo que você que está aí nos ouvindo, de repente tem mais conhecimento do que nós, mas o propósito aqui não é nós queremos ser melhor do que você, não, irmão, minha irmã, senhor, jovem. O nosso propósito não é ser melhor, nosso propósito é pregar a palavra de Deus. Portanto, o tema proposto para a doutrina na noite de hoje é: se não for o Senhor. Esse é o tema da nossa doutrina. Louvado seja o nome de Jesus. No estudo de hoje nós iremos aprender sobre o 8º salmo do Cântico dos Degraus, ou seja, um salmo de romaria ou de subida, quando o povo de Deus ia a Jerusalém apenas em 3 oportunidades para poder louvar a Jesus. Eram 3 festas a qual os judeus podiam ir a Jerusalém: a festa do Pentecoste, a festa da Páscoa e a festa do Tabernáculo, sendo que todo judeu, em apenas uma delas, era obrigado a ir a Jerusalém. Se nós olharmos aqui os textos que já foi ministrado nesses 7 últimos cânticos do degrau, nós aprendemos a palavra bendita do Senhor. Quando a Bíblia vai iniciar o Salmo 120, o salmista inicia pedindo ao Senhor para poder dar livramento a ele, sendo que na ordem cronológica da Bíblia, o primeiro salmo do Cântico dos Degraus deveria ser o Salmo 122, escrito por Davi, sendo que Davi não fez parte dessa subida a Jerusalém, porque segundo os estudos, provavelmente Davi morava próximos a Jerusalém. Então ele começa agora a descrever a alegria do povo de Deus que ia a Jerusalém. Haja vista, meus irmãos, nós que estamos aí vivendo essa pandemia, estamos aí vivendo esse período da igreja fechada. E eu sei que você que está aí na sua casa, assim como eu, evangelista Antenor, estamos desejosos para que essa pandemia passe e que possamos voltar a cultuar ao Senhor dentro das igrejas. Eu sei que há uma alegria muito grande no nosso coração, como o próprio salmista vai dizer,
quando se dizem ir à casa de Deus para poder adorar o Senhor. Portanto, isso ainda não nos é possível, mas a Bíblia vai dizer, esse cântico dos degraus, o salmista, ou seja, os israelitas, iam à casa de Deus exaltando ao Senhor. Pode-se ver no Salmo de número 124, quando eles estão na caminhada rumo a Jerusalém, um deles vai dizer: se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado, o nosso inimigo nos teria engolidos vivos. O salmista reconhece, irmãos, que durante a trajetória em que eles estavam praticando, de qualquer lugar que ele estivesse a Jerusalém, estava tendo um grande livramento do Senhor. Haja vista eu e você, durante a caminhada que fazemos nessa terra, diante da presença de Deus, nós temos também que louvar ao Senhor, porque durante toda a caminhada que estamos diante do Senhor, grandes são os livramentos que o Senhor tem nos dado nessa terra. É verdade ou não é? Deus tem guardado a nossa vida, Deus tem guardado a nossa família, Deus tem guardado a nossa saúde, Deus tem derramado do poder dele sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, a Bíblia, ela vai trazer a igreja de Cristo. O salmista vai dizer agora no Salmo 125, sobre aquele que olha para os montes, ou seja, é como um monte de Sião que não se abala. Aqueles que confiam no Senhor, é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Louvado seja Deus. Eu quero na noite de hoje, irmão, trazer esse estudo para a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, porque o salmista no Salmo 127, ele começa a mostrar que a vida construída sem Deus, ela é apenas uma ilusão. Você já parou para poder pensar nisso? Que a sua vida, que porventura está sem a direção de Deus, ela se torna uma ilusão. É verdade, irmão. A vida de qualquer ser humano sem a presença de Deus, ela não tem sentido. A vida do ser humano, para ela poder ter prazer, ela tem que ter a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui ler um texto com os irmãos. Você que está na sua casa, você que é bom de Bíblia, abra a tua Bíblia comigo. Santo Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Louvado seja Deus. Capítulo de número 15. Um exemplo de vida sem Deus é essa aí, sobre a parábola do filho pródigo. Lucas 15, versículo 14. A Bíblia vai dizendo assim: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. A Bíblia, ela vai trazer para mim, para você, sobre um filho, ou seja, um pai tinha 2 filhos, e um deles desejou sair da sua casa, e fez a requisição ao seu pai, que desse a ele tudo o que lhe era direito. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aí era a prática da lei romana. Então assim o pai o fez. Louvado seja o nome bendito do Senhor. E eu começo agora a imaginar, irmãos, e a pensar, ao ler esse texto, a Bíblia vai dizer que esse filho agora então sai da presença do pai. Ele vai para um lugar
e ali começa a viver uma vida dissoluta, uma vida sem a presença do Pai. E segundo a Bíblia vai dizer que ele gasta tudo o que ele tinha, e passado certo tempo ele começa a padecer necessidade. Olha só o que esse moço, esse homem, esse filho, ele quis fazer. Porque se nós analisarmos a Bíblia, o filho é bem claro que quando ele casa, ele quer casa, mas aqui eu vou conjecturar na forma do ser humano sem a presença de Deus. O homem, quando sai da presença do Senhor, ele passa por necessidades. E aí eu não vou dizer necessidade de pão, água, não, nada disso. Mas já viu que quando o ser humano sai da presença de Deus, para ele poder ter uma alegria, ele tem que ir aos vícios, beber, fumar, se prostituir. Isso é a coisa mais notória que se tem. Pode ver que a Bíblia, ela vai dizer no versículo 13 do capítulo 15 de Lucas, assim: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, ou seja, vivendo de qualquer jeito. Portanto, irmãos, o salmista, a qual é a doutrina do dia de hoje, o Salmo 127, o salmista ele vai trazer para a igreja de Cristo que a vida do homem sem Deus é uma ilusão, ou seja, é um sonho, porque quando ele acorda, aquele sonho acaba. Eu começo a entender na noite de hoje o que o nosso Senhor está trazendo para a minha vida e para a sua vida. Todo ser humano que abandona Jesus, um dia ele sente falta, um dia ele vai sentir desejo de retornar à casa do Senhor. Eu quero profetizar assim: este salmo foi escrito provavelmente por Salomão, após ouvir as incumbências ou ordens de seu pai Davi. Louvado seja Deus. Com a responsabilidade do reino e da construção do templo e do palácio, Salomão está seguro que precisa confiar em Deus. Essa é a visão de Salomão. Segundo a Bíblia, irmãos, o ser humano precisa confiar em Deus em tudo. Eu começo agora a entender quando o próprio Deus dá ordem a Noé. Segundo os estudos, ainda não havia chovido sobre a face da terra. Segundo a Bíblia, Gênesis capítulo 6, o próprio Deus havia dito a Noé, dizendo: olha, Noé, o meu espírito não vai contender com o homem para sempre, portanto faze para ti uma arca, porque eu vou destruir a terra. O próprio Deus havia dado um tempo, Gênesis 6:3, para que o povo pudesse se consertar, mas não houve esse arrependimento. Louvado seja Deus. E ao analisar a Bíblia, irmãos, olha bem, o homem precisa confiar em Deus. O homem sem Deus, ele não consegue fazer nada, irmão. Deus havia dado a incumbência da construção do templo para Salomão. E se Salomão fosse na sua própria sabedoria, ele não ia conseguir fazer nada. Nós vamos agora analisar Deus ordenando Noé, e disse: Noé, faze para ti uma arca. E segundo a Bíblia, irmãos, o próprio Deus disse para Noé as medidas do tamanho, da largura, do comprimento e altura. Foi Deus quem instruiu Noé, e Noé acreditou e confiou em Deus. Pode ver que o próprio Deus ainda vai dizer: olha, você vai betumar ela por dentro,
Olha, irmãos, o Senhor Deus disse para fazer compartimentos. Mas por que eu estou dizendo isso? É preciso o homem confiar em Deus, em tudo que Deus fala. Louvado seja o nome de Jesus. Segundo a Bíblia, João capítulo 15, no seu versículo de número 5, o Senhor Jesus falando com João e dizendo para nós, João 15, versículo 5, sem Deus, ou seja, sem mim, nada podereis fazer. Irmãos, imagine agora, o homem sem sabedoria da terra fazer a arca que Noé fez. Olha que coisa tremenda. Estamos vivendo uma pandemia e os homens estão trabalhando na criação de uma vacina, e o prazo estimado para a mesma que fique pronta é de mais ou menos 1 ano e meio. Olha bem, se nós analisarmos, irmão, e começar a pensar, se o povo voltasse para Deus, orasse, é bem certo que eles têm sabedoria da terra, e começasse a clamar a Deus para poder dar inteligência, para poder criar essa vacina. Jeremias 33, versículo 3, a Bíblia vai dizer: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O Senhor Deus está prometendo revelar. O Senhor Deus está prometendo dar orientações. Portanto, irmãos, eu começo a entender que se o povo ali, os grandes, os entendidos cientistas, começasse a voltar a sua mente para Jesus, ou seja, converter o seu coração, como diz segundo Crônicas capítulo 7, versículo 14, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender, se converter e buscar a minha face, o Senhor Deus disse que eu viria dos céus. Olha que coisa tremenda. O Senhor Deus disse: eu sararia a sua terra e perdoaria os seus pecados. Isso é a palavra de Deus que está dizendo, irmão. Nós, povo de Deus, a todos que vão ouvir essa palavra, precisamos viver uma vida diferente. Precisamos orar. A Bíblia vai dizer no Salmo 139 que um dos atributos de Deus é a onipotência, ou seja, Ele tem todo o poder. Então, se Ele quiser, irmãos, se nós orarmos, e se Ele quiser, Ele acaba com essa pandemia. Ele acaba, porque o mundo está debaixo das mãos do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos lá para a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, pode-se ver que o versículo, o Senhor coloca no plural, ou seja, e se o meu povo, o Senhor não está dizendo só eu, o Senhor Deus não está dizendo só você, Ele está dizendo o meu povo. Está entendendo o mistério de Deus aí? Se a igreja de Cristo unir na terra, irmão, se nós deixar de olhar para a placa e começar a olhar para o autor e consumador de nossa vida, Deus responde mais rápido. Com certeza haverá um milagre extraordinário sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. Veio sobre Salomão a responsabilidade de construir o templo. Abra a tua Bíblia comigo, 1 Crônicas, capítulo de número 28. Primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 28, versículo 11. A Bíblia vai dizer assim: e deu Davi a Salomão seu filho o risco do alpendre com as suas casarias, ou seja, a planta, e as suas tesourarias, e os seus cenáculos, e as suas recâmaras de dentro,
como também da casa do propiciatório. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor impediu Davi de construir o templo. É verdade, irmão. Davi desejou construir o templo. Louvado seja Deus. Mas o versículo 3 do capítulo 28 de 1 Crônicas vai dizer assim: porém Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Louvado seja Deus. Eu começo aqui a entender, irmãos, a Bíblia, a palavra bendita do Senhor, ela vai trazer para a igreja de Cristo algo tão maravilhoso, tão poderoso. Seja engrandecido o nome de Jesus Cristo. Se nós olharmos a Bíblia, irmãos, 1 Crônicas, no capítulo de número 21, engrandecido seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Isso é o preço do pecado, irmão. Eu começo a entender